vocês que a gente refaz esse encontro virtual, né, numa outra data também, complementando mais informações, tá? Mesmo porque também vocês vão ter um outro encontro virtual, eu acredito que agora, às 20h30, né, e a gente poderia até extrapolar um pouquinho, mas vocês vão ter encontro, eu também vou ter encontro, tá? Então vai complicar um pouquinho a parte lá depois. Mas não tem problema, a gente volta nesse assunto com mais calma, né, complementando alguma coisa que não ficar legal agora. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Já vou terminando aqui, já reagendar uma nova data para a gente estar discutindo um pouco mais aí os detalhes. Bom, uma das coisas que vocês estão vendo aí, né, no decorrer da disciplina, está relacionado a quê? Bom, estamos trabalhando, né, focando aí nessa parte de rede, no quê? No quesito onde a gente vai poder estar configurando e estar programando o nosso ambiente de rede. Bom, por que programar, né? E quando fazer isso? Vimos, né, nessas primeiras aulas aí, uma introdução, um conceito, né, inicial sobre toda essa parte de rede, né, configuração, questão de IPs, né, como que a informação é transmitida, TCP/IP, UDP, alguns protocolos, máscaras de rede e sobre-rede. E hoje a gente tem aí no mercado vários programas, né, vários pontos. Pois é, pessoal, tem um Zé Ruela aqui, ó, né, que está fazendo graça aqui. Até ficou gravado aí o Zé Ruela, né? Mas vamos lá. A gente tem aí vários pontos, né, e vários aplicativos que a gente consegue automatizar o gerenciamento de uma rede. Vamos pensar, a gente vai estar trabalhando basicamente com dois sistemas operacionais. Linux, né, ou seja, um ambiente Unix, né, onde a gente usa como padrão o Linux, mas também um ambiente Microsoft. A gente vai se deparar aí com o Windows, dentre as suas versões server, ou até as versões convencionais que a gente já tá acostumado a utilizar. Windows 10, Windows 11, Windows 8, né? Quem vem de mais tempo aí, XP e tudo mais. O que difere, né, essa parte aí com relação aos servidores? Bom, quando a gente pensa no Windows, por exemplo, 2019 Server, ou Windows Server 2019, ou uma versão server, tanto do Ubuntu quanto do Debian, nós temos o mesmo kernel, obviamente, preparado para isso, mas nós temos um conjunto de processos e de aplicativos estruturados especificamente para poder estar fazendo o quê? Gerenciando um ambiente de rede. Tá? Ou seja, propiciando melhor, né, ferramentas para poder estar automatizando, monitorando e corrigindo provavelmente grandes problemas que podem acontecer, ou pequenos problemas, nesse ambiente de rede. Como que a gente vai estar idealizando isso? Como que a gente vai estar projetando isso? Bom, hoje, se a gente pensar assim, vamos pensar numa rede, tá? Essa rede, ela está funcionando, a gente pode chegar aqui e colocar uma rede aberta, vai, IP, né, dinâmico, né, algo assim bem trivial, bem convencional. Posso chegar em qualquer rede com o meu notebook, abrir, conectar o Wi-Fi, eu já vou ter acesso a essa conexão. Tá? Claro que uma rede aberta. Vamos pensar se a gente vai para um shopping. E provavelmente vocês já passaram por isso, né, de alguma forma. A gente vai para o shopping e vai usar a internet do shopping. O que ele questiona? Conecto no Wi-Fi, já vai dar a conexão. Se eu entrar no navegador, no browser, qual que vai ser o primeiro site que vai abrir para mim? O primeiro portal? Para fazer um cadastro. Ou seja, informar ali, no mínimo, um CPF e uma senha. Tá? Por quê? Porque todo o tráfego, né? Todo o tráfego de rede que a gente vai ter vai estar sendo monitorado. Ou seja, se eu acessar o site do UOL, vai registrar e o meu CPF, determinada hora,
acessou o site do UOL, fiz o download de um arquivo em determinado momento, acessei o site do Terra, acessei o site do IG, entrei no meu home bank, enfim, acessei meu e-mail, meu Gmail, ele não vai guardar informações, claro, específicas de senhas, acesso e tudo mais. Acesso não, de logins e tudo mais. Mas todos os sites, todos os endereços que eu estou acessando, isso vai ficar registrado no servidor. Tá? Isso, obviamente, faz parte do quê? De uma programação dentro dessa rede. Tá? Eu tenho que programar esse ambiente de rede para, caso, né, entre um novo IP, né, entre uma nova máquina, uma nova solicitação, ele proceder dessa forma. Ele abrir o portal, permitir o cadastro, e a partir desse cadastro, permitir a navegação. Claro, tudo isso é programado, é configurado dentro, obviamente, do nosso servidor. Tá? O servidor HTTP, que está ali, e está gerenciando, né, todo esse fluxo de dados e, consequentemente, aliado ao servidor de banco de dados, ou até no mesmo servidor, está logando todas essas informações. Isso, é claro, vocês já passaram por isso, né? Shoppings e tudo mais, como eu disse, um ambiente aberto. Tá? Claro que, às vezes, a gente vai em determinados locais e esse ambiente é totalmente aberto. Nós podemos simplesmente conectar o Wi-Fi, ou às vezes a rede cabeada, e a partir daí usar, né, todas as informações, todos os acessos, sem documentação, sem monitoramento nenhum. Tá? Alguns hotéis fazem isso. Tá? Eu já fiquei hospedado em hotéis que a senha de acesso estava relacionada ao quarto que você está usando, o login. Então, é uma forma também daquele login automaticamente estar monitorando tudo que está acessando, mas também já foi em outros lugares que isso está totalmente aberto, totalmente disponível para vocês acessarem qualquer tipo de site. Tá? Isso, claro, pensando, né, um ambiente mais grande, mais aberto, onde a gente tem esse mínimo possível, né, esse mínimo necessário de monitoramento que a gente tem. Saindo desse ponto, a gente parte para o ambiente organizacional. Uma empresa, né, uma instituição financeira, um órgão governamental, aonde a política de gerenciamento dessa rede tem que ser bem definida, tem que ser muito bem gerenciada. E vai ser somente uma política para algum caso ou mais? Não. Vai ser algo constante, né? Eu posso ter restrições para determinados tipos, né? Para classificar, vamos dizer assim, os meus usuários, e a partir dali dar determinadas restrições para eles. Por exemplo, na faculdade, nós temos dentro da mesma rede, tá? Nós temos 3 perfis diferentes de usuário. Perfil organizacional, que são o quê? Professores, a parte da secretaria, diretores, coordenadores, que vão ter determinadas permissões de acesso. Um outro nível, funcionários, né? O pessoal que cuida da manutenção, o pessoal que gerencia assim, a cantina e tudo mais, tem um outro nível de permissão. E, por último, os alunos. Onde aí entra mais o quê? Mais restrições, mais controles, mais gerenciamentos. Por quê? O aluno, se der liberdade, ele vai fazer download, vai, enfim, acessar qualquer tipo de site, vai assistir futebol e tudo mais. E dentro da instituição isso não é interessante. Tá? Não é viável nós termos isso. Por quê? Isso vai impactar, entre aspas, no aprendizado dele. A gente começa a monitorar cada perfil de uma forma diferente. Como que a gente gerencia isso? Tendo, obviamente, várias redes, nesse caso, redes Wi-Fi. Então, o aluno vai entrar na rede dos alunos, funcionários vai entrar na rede de funcionários, né? E organizacional vai entrar na rede de organizacional, professores e tudo mais, e a partir daí, de acordo com a rede, está configurado dentro de um
switch, né? Gerenciável, né? Como que o fluxo vai se dar a partir daí. Então, tudo isso a gente vai configurando e a gente vai validando. Aliado também a tudo isso, né, e fugindo um pouco desse setor que até agora eu mencionei, nós temos o quê? A nossa grande rede. Tá? E muitas vezes a gente vai trabalhar com o quê? Com VPNs, ou seja, redes virtuais privadas. Né? Nós temos um acesso público à nossa internet, mas às vezes a gente vai ter que fazer um controle via uma rede privada. Essa rede privada, ela vai ter um IP de origem e vai ter um IP de destino, e a gente vai definir uma rota entre esses IPs que a informação vai passar. Ou seja, parte da banda que nós temos vai ser reservada exclusivamente para aquele tipo de empresa que contratou essa VPN. E nessa banda, né, nessa parte dessa banda exclusiva, só vai transitar o quê? Os dados dessa empresa que contratou. Tá? Então, vai envolver também o quê? Uma série de configurações, uma série de programação para a gente ter essa comunicação via rede. Tudo isso sempre mantendo o quê? O gerenciamento. Tá? Sempre mantendo toda essa parte de configuração, essa parte de programação, de como tudo vai funcionar. Claro que é simples da implementar isso? Não, mas também não é tão complexo, porque a gente tem uma infinidade, né, de mecanismos que a gente pode estar utilizando para poder estar flexibilizando toda essa parte de configuração. Tá? Seja bem-vindo, Silvio. Então, a gente vai estar otimizando cada vez mais todos esses pontos. O que a gente vai ver também, né, no decorrer demais, né, de toda essa parte de curso e tudo mais? Alguns comandos, né, algumas estruturas que a gente vai conseguir identificar a melhor rota entre um ponto e outro. A gente pode até conseguir estar definindo a rota por todos os backlinks que vão passar, né, por todos os roteadores, tanto isso dentro de uma rede interna quanto dentro de uma grande rede externa, para poder estar flexibilizando da melhor forma a informação que vai ser transitada. Então, tudo isso gera, né, uma parte aonde eu vou fazer isso toda vez, né? Eu vou pegar e toda vez que eu quiser esse tipo de configuração, eu vou estar fazendo essa configuração. Toda vez eu vou estar gerenciando isso. Toda vez eu vou estar mudando isso. Não. A gente vai trabalhar o quê? Com a criação de scripts. Tá? E através desses scripts, a gente vai criando, implementando, adicionando, removendo novos usuários dentro do gerenciamento. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui dessa parte. Por exemplo, quando a gente trabalha com uma rede Microsoft, nós temos o AD, o Activity Directory, que é uma forma que a gente tem, são ferramentas que a gente utiliza para configurar o ambiente organizacional de rede. Todas as máquinas vão receber um IP, tá, dentro de um domínio. A maioria das vezes, quando a gente trabalha com Active Directory, a gente tem um IP fixo para cada máquina, e cada uma dessas máquinas vai pertencer a um domínio. Então, entrei naquele domínio, automaticamente o servidor vai identificar a máquina que está logando, vai identificar o IP dessa máquina, vai identificar o usuário que está logado nessa máquina, né? E vai preparar, vai configurar o ambiente nessa máquina para aquele usuário. Ele vai trabalhar, executar todas as operações. Essa configuração de ambiente já vai trazer para essa máquina permissões de acesso, restrições, enfim, o que o usuário pode ou não pode fazer. Ao final, né,
Feito o logout, o que acontece? Você desconecta, obviamente, do servidor, e a máquina fica no seu estado inicial. Se chegar um outro usuário e fazer o seu login, né, digamos que assim, eu cheguei, fiz o meu login, o meu ambiente foi preparado, eu desconecto, ou seja, eu faço o logout, o Marcelo chega aqui e faz o login com o e-mail dele, por exemplo, a senha dele, o que vai acontecer? O ambiente vai ser configurado para atender às necessidades do Marcelo. Tá? Então, os aplicativos que ele usa vão ser instanciados, os arquivos que ele está trabalhando, as ferramentas, o que ele pode acessar e o que ele não pode vai ser trazido para essa máquina. Tá? Claro que vai ter o quê? Perfis de usuários que a gente vai estar configurando. Tá? Por que esses perfis? Porque eu, por exemplo, Alessandro, posso me enquadrar no perfil de desenvolvedor. Então, o ambiente vai ser configurado de acordo com o perfil de um desenvolvedor. O Marcelo, ele já parte para onde? Para o processo de DBA. O perfil dele vai atender às necessidades de um DBA. Ou seja, não vai mexer talvez tanto com desenvolvimento, mas mais com a parte de banco de dados. Então, tudo isso vai sendo configurado, tá? E vai sendo tratado de acordo com as informações. Então, vou criar agora, né, nesses dois perfis, eu faço o quê? Tem o perfil DBA, tem o perfil desenvolvedor lá no meu servidor. No caso, servidor Windows, tá? O que vai acontecer? No momento que eu incluir, por exemplo, o Caio, eu vou definir qual vai ser o perfil principal que ele vai usar. Vemos que o Caio também vai ser um desenvolvedor. Só que o Caio vai ter algumas restrições a mais do que eu, por ele ser, vamos dizer assim, um desenvolvedor sênior. Então, eu vou aplicar somente ao perfil do Caio certas restrições. Tá? Claro que, aplicando essas certas restrições, um novo arquivo de configuração vai ser atualizado para o perfil do Caio, para o acesso do Caio. Independente da máquina que ele for utilizar, bateu a requisição no servidor, o servidor vai processar de acordo com o login que está sendo feito, identificar esse arquivo de configuração, esse script de configuração, e trazer para a máquina que fez o login, para o IP que fez essa solicitação, todos os perfis relacionados ao CAI. Restrições, permissões, enfim, o ambiente vai ser configurado. Tudo isso através de scripts que a gente vai estar desenvolvendo. Tá? Claro que, às vezes, a gente consegue gerar algo maior, mas a gente vai estar vendo ali o básico, né, de criação desses scripts para executar determinados tipos de tarefas. Então, claro que eu dei um exemplo aqui do Active Direct, que é uma programação muito usada em grandes empresas que usam a plataforma Microsoft. Mas a gente também pode estar gerando scripts, né? Essa programação nesse ambiente de rede que vai estar fazendo o quê? Monitorando o funcionamento da rede. Né? Como monitorar esse funcionamento de rede? Há pouco eu dei um exemplo do shopping, que ele vai restringir alguns sites e vai estar monitorando o que você está acessando. Então, você tem um script que, de acordo com alguns sites, você não vai poder acessar. Tá? Mas, a gente pode criar um script que vai fazer o quê? Que vai estar monitorando e tudo que você tentar fazer, ele simplesmente vai registrar e vai permitir. Mas ele vai estar gerando esse login. Posso criar um script que vai estar acessando, monitorando os seus dados de navegação, de pesquisa e tudo mais. E qualquer problema, o que ele vai fazer? Ele vai barrar aquele site e não vai deixar você acessar ele. Tá?
Tem algumas empresas, hoje, o pessoal acaba usando ainda com uma certa frequência, mas meio que caiu em desuso, a gente configura palavras-chave que não podem ser utilizadas numa pesquisa. Então, você cria um arquivo de palavras que, se qualquer palavra dessa for introduzida, por exemplo, na sua pesquisa, vai ser barrado no processo de pesquisa. Ele não vai deixar você acessar aquele site, ele não vai deixar você acessar aquele aplicativo, enfim, ele vai estar gerenciando isso de uma forma mais rígida. Tá? Um exemplo que eu lembro agora, o que a gente vai fazer? Por exemplo, né? Tem um exemplo que eu peguei aqui que já aconteceu uma vez, que a gente foi implementar esse arquivo de restrições e tudo mais, aonde o cliente não queria nada relacionado à pornografia que os seus usuários usassem. Beleza, o pessoal foi lá e criou, né, um histórico de restrições de palavras, e esse histórico de restrição envolvia a palavra sex. Colocou-se a palavra sex lá. Só que era uma empresa de ferramentaria. Os funcionários precisavam comprar peças de manutenção. E uma dessas peças tinha o nome de parafuso sextavado. Ninguém conseguia pesquisar parafuso sextavado para comprar. Ninguém conseguia fazer nada relacionado a isso. Por quê? Ele identificava na pesquisa a palavra sexo. Tá? Então, todo esse ambiente, todos esses detalhes foram barrados durante a pesquisa. Tá? Então, a gente tem que tomar também muito cuidado. Tá? Por quê? A gente vai estar verificando isso de uma outra forma. A gente tem que ter esse controle, mas a gente vai estar gerenciando isso de outra forma. Tá? Então, a gente vai estar aprendendo também a fazer esse tipo de configuração, mesmo que dando aí para vocês, né, uma palhinha de como fazer isso, a gente vai estar gerenciando esse arquivo e, a partir daí, de acordo com a necessidade, gerar tudo isso. Tá? Gerenciando, controlando tudo isso para que a gente possa estar se aperfeiçoando e estar melhorando cada vez mais isso. Bom, o Marcelo acabou de dar uma sugestão aqui de a gente trabalhar com algumas máquinas virtuais. A gente vai trabalhar com algumas máquinas virtuais. Né? Por quê? É nada mais, obviamente, interessante do que a gente pôr a mão na massa. Né? Então, eu tenho uma máquina virtual com o Ubuntu Server, onde a gente vai poder fazer alguns exemplos utilizando, né, um servidor Unix. Também tem uma máquina do Windows 2019, se não me engano, Windows Server 2019. A gente vai conseguir ter também esse gerenciamento. Tá? A gente vai conseguir ter esse controle do que está acontecendo e como as coisas estão fluindo. Né? Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, para vocês também já começarem a estar observando isso, eu acredito que vocês muitas vezes acabam observando. Tá? Eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês, né, para a gente poder estar fazendo aí alguns exemplos. Eu vou compartilhar a minha janela toda, tá? Vou compartilhar a tela cheia aqui para ficar mais tranquilo. Né? Vou até minimizar vocês aqui um pouquinho, para não ficar muito ruim. E se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, já peguem, né? E pode abrir o microfone, que aí vai ficar mais fácil para eu estar vendo o que vocês estão falando e a gente vai discutir. Bom, vocês podem notar aqui que eu abri 2 programinhas aqui básicos que a gente já está acostumado no Windows. Isso também se reflete aonde? No ambiente Unix, tá? Sem maiores problemas. Mas aqui a gente já vai conseguir ter Consegue dar uma um ideia. zoomzinho aí, professor? Dá um zoom na tela? Deixa eu mudar a minha resolução aqui. Eu acho que vai ficar mais tranquilo aí para a gente estar gerenciando isso. Vou colocar aqui talvez
1028 por... Cadê? 768 vai ficar um pouco maior aqui. Acho que agora ficou bom, né? Ah, melhorou bastante. Maravilha. Então, pessoal, claro que, tá, quando a gente parte para um ambiente server, a gente tem recursos de configuração, de análise de rede muito mais potentes do que esse. Tá? Não vou entrar em maiores detalhes hoje, né, para não... Queria mais fazer essa introdução, mesmo que a gente também está a gente não teve nenhum encontro virtual sobre essa disciplina, né, até agora, esse é o primeiro. Então, queria mais introduzir um conceito nesse para os próximos, a gente poder trabalhar um pouco mais, né, detalhado com relação a isso. Bom, aqui eu estou com o Windows 10 rodando, abri o gerenciador de tarefas, e, por exemplo, aqui eu tenho, nesse notebook meu aqui, uma placa de rede cabeada, uma placa Ethernet, e tem uma placa Wi-Fi. O que está acontecendo? Eu estou sempre fazendo o quê? Fazendo um monitoramento. Né? Eu posso estar monitorando como é que está o meu desempenho dessa rede, quanto de informação eu estou trocando, quanto de informação eu estou recebendo de um determinado de transmissão dentro. Claro que no ambiente server, eu consigo gerenciar a rede inteira. Aqui eu estou mostrando para vocês o que está acontecendo de troca de informação dentro da minha máquina com a rede. Tá? Vocês podem ver que eu estou aonde? Eu estou na rede da faculdade metropolitana, uma conexão Wi-Fi. O tipo de conexão, né, 802.11n. Ele me retornou aqui um IPv4, tá? Que é um IP dinâmico. Minha máquina não tem IP fixo, é um IP dinâmico. E retornou aqui também o IPv6. Está retornando como é que está a intensidade dessa rede Wi-Fi. Porque ele pareça estar alta, tá sensacional. O que está acontecendo? Estou monitorando quantos megabytes, né, eu já enviei dessa rede, ou eu estou enviando, e quantos que eu estou recebendo. Então, eu tenho um controle do que está sendo feito de download, ou seja, do que está chegando da minha máquina, e do que eu estou enviando. Claro, obviamente, né, nessa transmissão, o que está acontecendo? Estou recebendo muito menos informações do que eu estou enviando. Eu estou transmitindo para vocês o quê? Som, né, e imagem. Isso, obviamente, acaba gerando, né, uma taxa, né, mais alta aí de megabytes a serem enviados. O que a gente pode estar implementando dentro de um ambiente de rede corporativo? Eu posso estar monitorando isso para cada tipo de usuário, para cada máquina. E implementar, programar uma rotina que vai estar avaliando, que dependendo do patamar que isso atingir, isso vai gerar um alerta. Tá? Ó, o IP50 está com uma alta taxa de download, ele está recebendo muito arquivo. Tá, mas espera aí, esse IP é um IP do técnico lá de suporte. Por que ele está recebendo tanta informação assim, uma carga tão grande de kbytes ou de megabytes nesse momento? Provavelmente ele está fazendo download de alguma coisa. Então, isso já vai dar um alerta para estar gerenciando isso. O mesmo eu posso estar gerenciando para a massa de dados que está sendo enviada. Tá? Então, a gente vai gerenciando isso de N formas. A gente vai tratando isso de N formas. Né? Então, isso daqui que a gente está vendo para um computador, para um único usuário, a gente vai ter uma noção de um conjunto de usuários. Tá? Para a nossa rede interna. Posso tratar isso como um total, uma rede total dentro da organização ou sub-redes. Como que cada sub-rede está gerenciando isso? Tá? Apesar de não aparecer aqui, né, acho que até aqui vai aparecer, ó, eu tenho a rede Faculdade Metropolitana, tenho a rede alunos, e tenho uma rede ABEX aqui, que eu acho que é do vizinho. Né?
não é uma rede nossa aqui. Então, os professores, né, o pessoal do administrativo e tudo mais, têm acesso à faculdade metropolitana. E aqui, os alunos. Vocês podem ver que é uma rede que está fechada, obviamente protegida por senha, mas a proteção dela é o quê? Somente a senha para você acessar o Wi-Fi. Não existe um gerenciamento diferente da senha do Wi-Fi. O que eu poderia fazer para estar aprimorando essa segurança? Um gerenciamento um pouco mais robusto de quem vai poder acessar a rede ou não. Além de ter que informar a senha, eu poder, por exemplo, passar, né, trabalhar com IPs fixos, só que aí toda máquina vai ter que ter um IP fixo, vai ter que estar de preferência no domínio da faculdade para poder estar gerenciando isso, né? Outro ponto também seria o quê? Configurar o switch ou o roteador para permitir somente determinados MACs de rede. Como é que eu vou saber qual que é o MAC dessa máquina? Eu posso usar aqui, no caso do prompt de comando, o comando ipconfig. Né? Ele vai retornar para mim qual que é o endereço MAC, né, dessa máquina, dessa placa de rede. Tá? Não, o ipconfig não vai retornar, não, desculpa. Não, o ipconfig faz isso, um outro comando que a gente vai estar usando depois. Mas, por exemplo, ele retorna o IPv4, né? Retorna a máscara de subrede, retorna o gateway padrão. Né? Isso por quê? Porque eu estou no Wi-Fi. Né? Se eu quiser, por exemplo, identificar o MAC dessa máquina, claro que a gente tem comandos que fazem isso. Tá? Eu posso estar fazendo isso. Eu posso, por exemplo, implementar uma rotina que vai pegar o IP da máquina, vai identificar o MAC da placa de rede que eu estou usando, se essa placa de rede é uma placa Wi-Fi ou se é uma placa, uma conexão Wi-Fi, uma conexão cabeada, e a partir daí traçar se essa máquina pode ou não se logar à rede. Inclusive, né, eu posso até, claro que aí seria algo muito mais trabalhoso de configurar, para cada MAC definir os sites que ela pode acessar. Né? Se não tiver determinados sites, eu não vou poder acessar. Claro que isso acontece o quê? Uma grande restrição, que eu posso acessar determinados sites, só que se eu estou usando uma máquina que aquele MAC não pode acessar determinados sites, eu não vou conseguir acessar. Tá? Então, isso acaba restringindo todo, né, usuário a somente uma máquina, ou a um grupo de máquinas para usar determinados sites. Apesar de ter essa possibilidade, né, muitas vezes não é interessante. Então, a gente tem que estar sempre analisando esses pós e esses contras, né, quando a gente está trabalhando com esse ambiente de configuração, quando a gente está monitorando a rede. Então, pessoal, o que a gente consegue estar programando? O que a gente consegue estar definindo isso? Né? Fluxo de informação que está entrando, que está saindo de determinadas máquinas. Montar o ambiente que a máquina vai receber dentro de uma rede. Definir e monitorar todos os sites que estão sendo acessados. Proibir o acesso a determinados recursos, com algumas restrições, de acordo, no caso, eu posso utilizar palavras-chave, né? Eu posso utilizar a restrição de determinados sites para poder estar gerenciando isso da melhor forma possível. O que a gente tem? Eu posso ter uma relação de websites que não podem ser acessados. Eu posso ter uma relação, né, de canais que não podem ser acessados. Por exemplo, eu posso proibir o acesso a vídeos. Então, eu vou ter uma rotina específica que vai, obviamente, barrar esses vídeos. Tá? Eu vou ter uma rotina que vai barrar, por exemplo, o uso do WhatsApp Web.
Eu não posso conectar o WhatsApp web nessa máquina. Então, eu consigo ter todo um processo através de sites, através de palavras-chave, através de aplicativos, do que pode ou não pode ser acessado dentro de uma rede por determinadas máquinas. Então, a gente começa a fazer todo esse processo de implantação, esse processo de monitoramento que a gente vai estar fazendo, tá? Então, a gente tem essa infinidade de informações e essa infinidade muito grande que a gente tem, né? Claro, a gente vai conseguir, como o Marcelo colocou aqui, barrar a torrent, né? Que é o que os alunos mais, né? Hoje nem tanto, né? Mas na minha época o pessoal detonava no torrent ali. Hoje nem tanto. A gente vai conseguir estar monitorando isso, tá? A gente vai estar conseguindo fazendo aí uma série de pontos, né? Que a gente vai estar utilizando, que a gente vai estar atuando aí, né? Então, claro, o pconfig é um deles. Valeu pela dica aí, Marcelo. Agora eu lembrei do barra, né? A gente sempre esquece essas coisas na hora. Né? Que a gente vai estar conseguindo gerenciar para estar cada vez mais, né, monitorando o que está acontecendo dentro dessa rede. Então, essa disciplina que a gente vem de programação para redes e computadores, o que a gente vai estar vendo? Justamente isso. A gente vai programar o ambiente para que a gente possa estar gerenciando o que pode ser acessado, o que não pode ser acessado, como que isso vai poder ser acessado, né? E também estar gerenciando o que os usuários dentro de uma rede vão estar executando, ou seja, fazendo um monitoramento, tá? Uma das coisas, né, na outra sede aqui da faculdade que a gente faz, a gente tem ali também o pessoal que gosta, que ama assistir futebol. A gente começou a ir barrando, né, os sites que eles utilizam para poder assistir jogos, né? Ou seja, a gente não chegou a barrar toda a parte de streaming, ou seja, não vamos permitir streaming nenhum, né? Porque a gente vai ser radical mesmo e qualquer streaming que o pessoal tentar acessar não vai ser barrado. A gente começou no primeiro momento a barrar determinados streamings, mas vai chegar um ponto que a gente vai dar um corte geral, né? Porque o pessoal está usando e usando muito isso. E, é claro, dentro de organizações, isso vai muito mais além, né? Como que a gente vai tratar isso pensando na Lei Geral de Proteção a Dados? A gente vai poder deixar que qualquer usuário mande um e-mail com determinados arquivos, talvez arquivos com informações de clientes e tudo mais, ou que receba determinados e-mails. Então, a gente também tem que gerenciar e controlar todo esse fluxo de rede, tá? E é claro que para isso tem as ferramentas que vão estar ajudando a gente, né, nesse contexto, nesse gerenciamento, né, o tempo todo, tá? Para facilitar a nossa vida. Vamos procurar implementar todo esse tipo de configuração. Com certeza a gente vai. A gente conseguir fazer, tá? Eu até vou acabar criando aqui umas duas máquinas virtuais, uma server e a outra usuário, e colocar a minha também como usuário, para a gente começar a validar essas informações e amarrar alguma coisa quando ela estiver saindo, né? Claro que eu tomar aí um certo cuidado para não barrar, né, vídeo, porque senão a gente não vai conseguir ter aí o nosso meeting e tudo mais. A gente consegue ir configurando todos esses pontos, né, todos esses detalhes dessa forma. Bom, pessoal, uma das coisas que eu queria mostrar para vocês está relacionada a tudo isso. Eu sei que vocês já estão vendo coisas até mais do que eu acabei de falar aqui, tá? Mas eu queria dar essa introdução, né, contextualizar essas informações, para que a partir daqui a gente consiga estar evoluindo mais e mais dentro desse ambiente. A gente consiga estar gerenciando, consiga estar tratando mais essas informações. Ok? Alguma dúvida, algum comentário com relação, né, a esses exemplos que eu passei para vocês? A gente precisa discutir um pouco mais ou está tranquilo nesse primeiro momento? O Guilherme, acho que ameaçou falar alguma coisa. Beleza, Caio, tranquilo. Marcelo.
Isso é bom, pessoal. O que que a gente vai estar pensando, né, para o nosso próximo encontro virtual? Trazer justamente essa parte na prática. Tá? Eu acho que no primeiro momento, mostrar esse ambiente servidor, tá? Claro que eu vou procurar mostrar para vocês um ambiente servidor gráfico. É mais pesado? É. Mas para vocês visualizarem, entenderem um pouco melhor esse processo. Depois vocês podem pegar esse ambiente gráfico, tá? E fazer o quê? Transformar isso para onde? Para um ambiente, né, de terminal, onde vocês vão estar programando ali tudo o quê? Tudo via linha de comando. Né? Ah, professor, então por que a gente não vai via linha de comando? Porque o ambiente gráfico vocês vão conseguir visualizar o que está acontecendo. Vocês vão conseguir enxergar todo esse monitoramento, algumas coisas estão acontecendo. Tá? Para estar visualizando isso. Eu posso, inclusive, provavelmente eu vou ter que criar novamente a máquina virtual do Windows, que acho que expirou a licença, mas mais próximo ao encontro virtual eu posso colocar e disponibilizar no Drive para vocês fazerem o download dessa máquina virtual. E a partir daí vocês vão poder estar brincando com ela também no dia a dia, tá? Isso não tem problema nenhum, né? Dá para a gente estar gerenciando isso, tá? Trabalhando dessa forma, beleza? É isso aí, Marcelo, com a mão na massa, porque programação de redes não dá para a gente ficar só na teoria, a gente tem que estar programando aí e ver o que está acontecendo, né, em cada um desses pontos, beleza? Bom, pessoal, queria pedir desculpas por esse atraso, né, que a gente teve aí. Daria para a gente estar conversando mais um pouco, mas prometo a vocês que no primeiro momento possível a gente vai retomar esse assunto e com muito mais calma, e a gente vai esticar um pouquinho mais até, né, o nosso encontro virtual aí para ver, né, entender a mão na massa, né, nessa parte aí com algumas experimentações e tudo mais. Eu espero que esse conceito inicial tenha sido válido, né? Tanto para quem já tem o conhecimento, como para quem não tem, mas a gente vai estar aprimorando e vai estar implementando isso com mais detalhes. Beleza? Tranquilo até aí? Sossegado? Né? Mais uma vez, desculpa, né? A gente está finalizando, porque vocês também vão ter um outro encontro virtual e eu também vou ter mais aí uns 7 minutinhos para me preparar para o próximo, mas logo vocês terão notícia minha aí para a gente estar voltando a essa disciplina, beleza? No mais tranquilo, tudo sossegado? Maravilha, Guilherme. Então, pessoal, mais uma vez aí, peço desculpas sim, Marcelo, foi um problema sério aqui que eu tive. Inclusive, eu tive que reiniciar a máquina, porque caiu rede, depois, a hora que a rede ameaçou voltar, parou o microfone, virou um caos, né? Mas, problema resolvido, a gente vai ajustando isso, e logo, logo, a gente está de volta aí, beleza? Com certeza, vamos tentar evitar isso, né? A gente era TI, a TI veio para resolver problemas que antes não existiam, né? Brincadeiras à parte, mas em muitos casos é isso. E que bom que a gente consegue resolver tudo isso e parte para cima, né? Maravilha, pessoal. Ó, sucesso. Uma boa noite aí com os próximos estudos. Tá? E a gente vai se falando, tanto por aqui quanto pelo WhatsApp, para a gente estar aprimorando cada vez mais aí os nossos conhecimentos. Beleza? Valeu, Marcelo. Bom café aí. Chega de café por hoje, não dou mais conta, não. Né?